Olá, eu sou a Gabriela, e você vai assistir agora os bastidores da palavra, onde eu e meu marido nós vamos conversar um pouco, falar um pouco, dar algumas chaves sobre a série de palavras que nós ministramos aqui na Sara Saúde. Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal para você ficar por dentro de todo o conteúdo. Que fase, hein? Esse foi o tema da palavra, que eu achei muito diferente. Eu acredito que você também vai achar diferente aí. Por que você colocou esse tema? Que fase? Que fase, na verdade, foi uma coisa que aconteceu há algum tempo atrás. Eu sou cruzeirense e meu filho virou palmeirense porque a fase do Cruzeiro estava muito ruim. Aí a gente estava conversando com um amigo nosso e aí ele falou assim, um bispo amigo nosso, ele falou, nó, que fase, hein, do Cruzeiro, a fase negativa, né? E na mesma semana a gente foi com o Davi para algum lugar e tinha um outro amigo falando do Palmeiras que estava ganhando tudo. E ele falou, nó, que fase, hein? E essa frase ficou ecoando porque foi usada tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. E aí eu falei, é interessante que Deus usa a mesma expressão, mas trocando a circunstância, né? Então Deus trocou a circunstância e a mesma frase que era negativa se tornou uma frase de vitória, de conquista. E eu estava falando a respeito disso. Deus usa isso. Deus usa a perda, Deus transforma a perda em ganho, Deus transforma a batalha em vitória, Deus transforma aquilo que não era tesouro em um tesouro glorioso. Então, essa frase ficou dentro de mim, borbulhando, e virou esse tema de série, né? Série de palavras. Muito bom. Então, deixa eu entender bem assim. Quer dizer que a fase ruim, Deus vem e transforma essa fase não muito boa que está passando, nosso time, eu também sou cruzeirense, e Deus transformou mesmo, hein? Você vê? Deus está levantando, do pó, aleluia. Agora que eu lembrei também. Então, Deus transforma tudo que hoje as pessoas estão vendo negativa, está uma fase ruim. Deus pode e vai transformar essa fase negativa e vai passar. Exatamente. Existe um texto que fala assim, ó, que Deus transforma a vergonha em dupla honra. É a mesma área, é o mesmo testemunho, onde a pessoa estava passando por dificuldade, Deus transforma e a mesma área vira uma área de honra. Era a área da vergonha, agora é a área de vitória dupla, de algo algo glorioso, né? E eu estava falando também a respeito de José, porque a primeira palavra da série foi falando sobre a perda. É a perda, né? Que Deus usa perdas momentâneas para trazer ganhos que são infinitamente maiores. Se você chega para José, adolescente, que acabou de ser jogado no poço e que está sendo vendido como escravo, e você vai perguntar, e aí, o que você está perdendo? Ele vai falar, eu perdi minha família, eu perdi meu pai, eu perdi minha casa, perdi meus amigos, eu perdi minha túnica, eu perdi a túnica colorida que meu pai me deu. Mas se você espera 13 anos, ele se assenta na cadeira e ele ganha roupas de linho fino, que um governador tem, que só as pessoas de autoridade têm. E aí você vai perguntar para esse agora, José, o que você perdeu? Ele falou, não perdi nada, eu ganhei tudo. Muito bom. Né? Então, até a brincadeira na hora da palavra é essa, né? A fala se você pergunta para José, ele vai falar, não, espera só um pouquinho que eu te respondo daqui a pouco. Espera só um pouquinho que você vai ver a honra que Deus tem. Espera só um pouquinho que você vai ver a túnica foi perdida, mas existe agora uma roupa de linho fino. Espera só um pouquinho que você vai ver a vitória, a trajetória de glória. Aquilo que era dificuldade se transformando em glória, né? Então Deus transforma a perda em ganho, né? Muitas vezes. É por isso que a palavra de Deus diz, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, qualquer coisa, seja boa, seja ruim, Deus age em cima daquilo, trazendo, né, o que a pessoa precisa, né? Para cumprir o propósito dela. Exatamente. José tinha um propósito e tudo que aconteceu, mesmo que ruim, Deus usou para a completude, né, do propósito dele na terra. Isso é maravilhoso, né? Esse texto, ele fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Quando você fala de são chamados, não tem só a ver com o fato de você ter um chamado, tem a ver o fato de as pessoas te reconhecem pelo chamado. É mais ou menos assim, alguém que é médico, você chama ele de doutor fulano. Alguém que é pastor, você chama ele de pastor fulano. Porque existe um chamado, ele é chamado daquela maneira, que são chamados segundo o seu propósito. Você carrega tanto propósito que você acredita que toda perda que foi liberada vai ser transformada de uma maneira que vai ser o ganho, vai terminar em ganho, vai terminar em vitória, vai terminar em festa, vai terminar em honra.
né? E a mesma frase que as pessoas falaram na fase ruim, que fazem, elas vão falar para você na fase logo Muito depois, bom. falando, que fase de glória, que fase de vitória. A família que estava passando uma fase difícil, né? Esse foi o segundo exemplo que eu dei, de filhos que estão passando por uma fase difícil. E geralmente a frase é exatamente, não, que fase ruim. Fulano está passando por uma fase ruim, fulano está passando por uma fase difícil, fulano está passando, o meu filhinho está passando por uma fase que ele não dorme, né? São fases que Deus transforma e daqui a pouco a fase é a fase de vitória. Nossa, que fase gloriosa, que coisa, como é bom ser pai, né? O pai que no começo fica desesperado, que não dorme, daqui a pouquinho está falando, nossa, como é maravilhoso ser pai. E Deus vai transformando as coisas, né? Aquilo que era perda se transforma num ganho tão fantástico que faz todo mundo te enxergar como um testemunho, né? Interessante a chave de no momento ruim, então, no momento difícil, no momento da crise, esse momento é um momento muito importante, né? Muito. É um momento chave ali que se você permanecer, se você prevalecer sobre aquele momento, você vai colher lá na frente. E como é difícil prevalecer no momento. É isso. As pessoas, elas esquecem que o chamado é maior do que o momento, elas esquecem que a batalha não é a da vida inteira, né? Elas esquecem. Na segunda palavra da série eu falei isso, assim, existem tempos de batalha. E aí, quando você está passando por batalhas, as pessoas falam assim, não, que fase de batalha, é difícil. As pessoas costumam falar assim, existe um jargão dentro do mundo cristão, do mundo evangélico, que é, não, o diabo está furioso. E eu acho que quando a fase está difícil, eles falam, o diabo está furioso. Sempre teve, né? Mas é porque a batalha está acirrada, porque a batalha está difícil. E existem 3 tipos de batalha. A batalha que nós chamamos de batalha que ela não é justa. Que ela não é justa. É um número infinitamente maior contra um profeta só. Eliseu, ele está sendo cercado por um exército. Mas que batalha é essa que é injusta? Pois é, mas é injusta na terra. Deus está fazendo questão de mostrar isso como injusto para mostrar o poder dele. E é na batalha injusta que Deus revela a glória dele. É na batalha injusta que daqui a pouquinho Deus vai revelar e a fase que era difícil vai virar uma fase de glória, né? Quando ele ora, os olhos dos discípulos se abrem e ele vê o exército celestial e fala, aí você confia em Deus, aí fica leve, né? Isso mesmo. Então, é fundamental que nesse tempo exista uma conexão com Deus muito forte, né? O olhar fito em Jesus para que você consiga enxergar além do problema. Exatamente. Que você consiga enxergar o propósito, consiga enxergar Deus naquela situação, que é o mais difícil, né? Quando a gente está passando por situações assim, a gente não consegue enxergar a Deus. E aí a chave, então, muitas vezes é isso, né? A maioria das vezes, quando você está na crise, você precisa enxergar Deus nessa fase. Lembrar que Deus é maior que o seu momento, né? Uma frase que eu falo constantemente. Eu lembrei de Esaú, né? O prato, eu vou morrer se eu não comer, eu tô morrendo, eu tô aqui, eu preciso. Então, assim, um momento ele deixou, assim, a alma gritar, falar, que ele chega a falar, se eu não comer, eu tô morrendo. E ele não tava morrendo. Né? Ele fala assim, que me adianta um direito, sendo que se eu não estiver vivo. Sempre na prática. Ele olhou muito para o momento e esqueceu do propósito. E aí abriu mão de um direito. Não se abre mão de um direito por causa de um momento, né? No momento de crise, não se toma decisão, se fortalece em Deus. É isso aí. No momento da crise, você se fortalece em Deus. Batalhas que são injustas, batalhas que aparentemente são injustas, batalhas que são... Voltando para a questão da batalha, eu falei, existem outros tipos de batalha também, que são fases ruins. Batalha injusta, batalha que ela... Eu nunca vi ninguém vivendo isso. Peraí, eu nunca vi Gideão falando, como é que eu vou vencer um exército de centenas de milhares com 300 pessoas? Nunca ninguém ouviu alguma coisa do tipo. Não tem lógica. Pois é, eu nunca vi, mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso aqui é tão poderoso, porque a pessoa que tem convicção disso, ele fala, nunca vi, nunca imaginei, mas eu vou experimentar, né? E Deus transforma aquela fase difícil, uma fase complicada, numa experiência gloriosa. E eu tenho certeza que Deus vai transformar a fase de quem está ouvindo numa experiência gloriosa com o poder dele. Muito bom. Então, quem está nos ouvindo aí, não sei a fase que está passando, que fase, seja que fase ruim, que fase que seja uma fase boa, em todos esses momentos, Deus vai estar com você. E se for a fase ruim, saiba, né? Deus está agindo sobre esse momento e você vai passar para o outro lado para poder falar que fase maravilhosa, que fase que eu estou vivendo agora. O último exemplo que eu quero citar
eu estava falando de uma vez que a gente teve um dia da família, né? O dia da família é aquele momento da família, né? Para quem não sabe na internet. Mas a gente tem um dia que é um dia específico. E aí um dia a Milena falou assim: nós vamos brincar agora de eu vou cozinhar alguma coisa, eu vou tapar os olhos de vocês e vocês vão comer. E a gente ficava rindo, né? Ela trouxe umas 8 lá, coisinhas que ela tinha cozinhado e tal. E a gente fechava o olho e ela colocava a colher na nossa boca. E a gente experimentava e ela voltava correndo, a gente acertava ou errava, e ela voltava correndo para a cozinha e falando assim, ó, prepara para experimentar o próximo. Eu lembro dessa frase, prepara para experimentar o próximo. E ela vinha, a gente com o olho fechado, experimentava o outro. Aí ela voltava correndo, prepara para experimentar o próximo. Aquilo ficou na cabeça e eu fiquei com esse exemplo, né? Prepara para experimentar o que Deus vai fazer. Prepara para experimentar o agir de Deus. É no momento de batalha, de dor, de angústia, de perda, que a fase está difícil, que você tem que se preparar para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Muito bom. Eu fiquei lembrando também porque ela falava esse prepara, porque ela demorava, né? Ela demorava. Porque ela demorava. E é exatamente isso, né? A gente tem que... Ela queria criar expectativa, falando, não desiste não cansa não para. Então é interessante pensar nisso, né? Que ela não queria que a gente desanimasse da brincadeira. Então ela ficava, prepara, vai, né? Então é isso que Deus está falando pra gente, né? O tempo todo. Calma, preparem, ó, tá chegando, em nome de Jesus. Maravilha! Então você acabou de assistir aqui os Bastidores da Palavra e eu quero convidar você a participar presencialmente aqui na Saúde, na Avenida José Maria Whittaker, 1880, na Saúde, em São Paulo. E quero te desafiar a assistir toda a série de palavras aqui no nosso canal. Então, corre lá, que fazem. Eu tenho certeza que Deus vai transformar a fase da sua vida numa fase de vitória e de glória. Em nome de Jesus. Deus abençoe.